programa dessa semana você vai acompanhar a luta contra a reforma da Previdência Estadual. Vai ver como foi a audiência pública sobre fomento à cultura. E vai ouvir uma especialista sobre autoridade e autonomia na sala de aula. Confira! A mobilização dos professores contra o projeto de reforma da Previdência do Estado tem sido intensa. Eles se concentraram aqui na Assembleia Legislativa do Estado nesse dia 9 de dezembro, se dividiram em pequenos grupos e foram até os gabinetes tentando convencer os deputados. Nós chegamos aqui bem cedo, né? Chegamos inclusive antes da casa abrir. Gente do judiciário, do legislativo, do executivo, de todos os segmentos, né? Os professores da PUESP, de todo o estado de São Paulo, para exigir a retirada desse projeto de desmonte da Previdência. Porque, na verdade, nem dá para a gente dizer que isso é uma reforma. Isso acaba com o direito da Previdência, da aposentadoria do servidor público do Estado de São Paulo. Na terça-feira, dia 10 de dezembro, o CER, Conselho Estadual de Representantes, se reuniu aqui do lado de fora da Assembleia Legislativa do Estado. Eu proponho, então, a continuidade da forma de organização que a gente está tendo. Eu acho que a PUESP, nós da diretoria, deveríamos sentar no dia de amanhã e pensar numa forma de organização que envolva outros setores. Aliás, o dia de ontem tinha muito de servidores públicos aqui também, para a gente aguentar essa batalha. A chuva do começo da tarde atrasou o início da Assembleia Estadual dos Professores, que seria realizada aqui, em frente à Alesp. A diretoria da APUESP informou sobre os trâmites judiciais e a liminar, que suspendeu temporariamente o projeto de votação. O debate em torno da proposta do governo, que prevê corte de 55% no maior programa de fomento artístico paulista, foi tema de audiência pública realizada na quarta-feira, dia 4, na Alesp. O evento, iniciativa da professora Bebel, em conjunto com outras parlamentares, reuniu participantes de diversas entidades sindicais, atores, diretores teatrais e cineastas, entre outros. A cultura, na sua totalidade, perde 77,4% em investimentos, ou seja, 38 milhões. Perderá também 10% em pessoal e em cargos sociais. PROAC em editais, 31 milhões em 2020, representa 54% a menos. Não aparecem mais no orçamento com dotação própria os programas de formação cultural. Aquele que no início do ano teve toda aquela encrenca e o governador aparentemente voltou para trás, mas fez o corte aqui no orçamento, né? Projeto Gurias, oficinas culturais, Escola de Música Tom Jobim, Conservatório de Tatuí, as fábricas de cultura e São Paulo Escola de Teatro. É uma perda, porque quando nós tratamos a cultura, você não pode tratar a cultura como apêndice, como algo descolado, né, de um projeto de Estado e de sociedade. Não, a cultura está intrínseca a este projeto de Estado e sociedade, porque ela se vincula muito à identidade, né, à criação artística, né, ao estímulo e o fomento é necessário, né? Porque não adianta nada nós falarmos, por exemplo, em avanço educacional, mas não ter cultura junto, né? Ou ciência e tecnologia juntos. As coisas têm que caminhar juntas. Cultura e educação são duas áreas absolutamente integradas no sentido da formação do cidadão.
Não existe educação sem cultura e vice-versa, porque não é só o letramento do saber ler e escrever, é o pensamento. E quem constrói o espírito crítico dentro da educação é a cultura. Como é construída a autoridade do professor em sala de aula? Ce que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence la parfaite subjective, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait... As relações conflituosas e desgastantes entre os docentes e os alunos, retratadas no filme francês Entre os Muros da Escola, expõem essa complexa realidade. Olha, a questão da autoridade do professor, ela não é... A gente não pode confundir autoridade com autoritarismo, né? Um professor que se impõe como autoritário não é necessariamente um professor que tem autoridade. A palavra autoridade vem de Roma e vem da palavra autor, né? Então, isso significa que quem tem autoridade efetivamente é alguém que não está nem no campo da coerção, nem no campo da persuasão. De um certo modo, a autoridade é quando o adulto e o professor, nesse caso, se tornam um ponto de referência. Então, eles se tornam alguém que tem ascendência efetiva sobre o aluno. Então, quando você tem autoridade, você não precisa ter maneiras autoritárias de lidar com o seu magistério, com a sua docência. A desigualdade de gênero também influencia a autoridade do educador. Isso existe até nas universidades. É uma coisa que precisa ser combatida, mas que também precisa ser observada, porque de fato, muitas vezes aparece o aluno que tem respeito pelos professores, pelo fato dos professores serem homens, e não tem respeito pelas professoras exclusivamente pelo fato delas serem mulheres. Eu diria que isso está inscrito na dinâmica que ainda é machista da nossa sociedade e contra a qual a gente tem que lutar para justamente estabelecer uma paridade na mesma profissão entre o mesmo ofício. Quando o professor ganha mal, está numa classe com 35 alunos em sala de aula, que não, sem condições efetivas de trabalho, esse professor vai ter mais dificuldade mesmo de estabelecer um plano de ensino que seja cativante. Então, quando ele não tem uma proposta, um projeto pedagógico que devia ter sido construído na escola, que precisa ser construído com tempo para isso, que precisa ser construído com recursos para isso, muitas vezes é possível que esse professor atue de maneira pouco condizente com o que seria uma escola interessante, uma escola autônoma, uma aula que possa se tornar cativante para os seus alunos. A educação tem sido alvo de disputa, ações que sufocam o pensamento divergente, crítico, sob o argumento de que os professores e as instituições de ensino têm agido para doutrinar os alunos, tentam abalar as relações escolares. Vigiar o professor em sala de aula, como tem sido proclamado pelos órgãos aí superiores, pelo Ministério, é uma proposta assustadora, não é? Porque nos recorda os tempos piores da ditadura. Porque o que significa vigiar o professor? Quem é que está autorizado a vigiar o professor na medida em que o professor é alguém que tem efetivamente autoridade, no melhor sentido da palavra, dado que ele tem uma formação, dado que ele foi formado para isso, que ele tem experiência que o autoriza a atuar e a agir de determinada maneira. Então, o que significa vigiar o professor é alguma coisa que precisa ser questionado e que precisa ser refutado por parte da sociedade. A sociedade não pode aceitar esse tipo de comportamento que aí sim é profundamente autoritário.